Sabe aquele andador infantil usado para auxiliar a criança quando ela começa a dar os primeiros passinhos? Pois é, o uso do aparelho está proibido em creches e escolas da rede pública e particular aqui de Belo Horizonte. A lei municipal começou a valer ontem. E a grande maioria dos especialistas é contra o uso do andador. A Sociedade Brasileira de Pediatria, inclusive, luta pela proibição total do uso e comercialização do aparelho em todo o país. E para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio do Notícias de Minas o Dr. Fernando Mendonça, que é pediatra e secretário-geral do SINMED, o Sindicato dos Médicos de Minas Gerais. Doutor Fernando, boa noite. Boa noite. Essa lei é importante? Muito importante, porque a lei, ela é para o município de Belo Horizonte, ela fala que está proibido o uso de andador, tanto em escolas públicas e privadas, tanto em creches, quanto qualquer outro ambiente escolar. Mas mais importante de que ser proibido nas escolas, o uso do andador, ele é um malefício para a criança. E o maior risco que esse malefício traz para a criança é o risco do acidente. E esse acidente acontece muitas vezes em casa. Então, a lei, ela é importante porque ela começa a trazer para a sociedade a discussão importante, que é trazer o perigo que o andador traz para a vida da criança. Pois é, e quais são esses perigos? Bom, o andador ele é usado principalmente a partir dos 6 meses de idade, até os 3 anos. Nessa idade, a criança ainda não está preparada para andar. No ponto de vista do desenvolvimento, ela teria que estar sentando aos 6 meses, depois ela engatinha por volta dos 9 meses e só deveria começar a andar por volta de 1 ano. Se ela acelera, se ela põe um passo na frente do outro, se ela põe um ambiente físico diferente, ela pode correr o risco dos acidentes. O andador faz a criança andar em 1 segundo, 1 metro. Então, o que acontece? A gente sabe que hoje, de cada 3 crianças que usam andador, pelo menos uma tem um acidente. E de essa criança que tem um acidente, 1/3 é um acidente grave. Então, na verdade, o andador ele tem que ser banido. A Sociedade Brasileira de Pediatria vem tentando, numa luta árdua, banir os andadores, que também são chamados de voadores. Então, é muito importante a sociedade entender que esse andador ele não é útil para a criança. Pelo contrário, ele atrasa o desenvolvimento neuropsicomotor da criança. A criança que deveria ter um ritmo de desenvolvimento, ela é alterada com esse uso do andador. A criança que deveria andar, afirmar as plantinhas do pé, ela passa a andar na pontinha do dedo. Isso atrasa quando a musculatura das pernas ainda não está pronta. Então, na verdade, o andador só é bom mesmo para o fabricante, que está ganhando milhões em venda de andador. Agora, a mãe, então, que põe o seu bebê em casa, dentro do andador, achando que agora eu vou fazer minhas coisas, que a mãe precisa também ter uma folguinha. Claro. Achando que vai conseguir fazer as coisas dela, na verdade, está colocando a criança em risco. Colocando a criança em risco, e mais importante que isso, ela está se colocando numa posição de, na verdade, de negligência, porque ela não sabe disso. Mas ao deixar o andador ali, a criança exposta, a criança sabe que ela não tem noção nenhuma do perigo. E ela está livre, né? Está livre. Andando. Ela aumenta o espaço útil dela poder andar. Então, ela pode chegar perto de um fogão, ela pode chegar perto do escada. Puxar uma toalha. Infelizmente, tivemos um caso de óbito já. Aqui em Belo Horizonte mesmo, em 2012, na região do Barreiro, teve uma criança que caiu da escada, teve um TCE grave, morreu porque estava no uso do andador. E na prática, esse andador, ele não tem realmente utilidade. Ele não faz a criança andar mais depressa, pelo contrário, atrasa o desenvolvimento. Pula a etapa do engatinhar. Exatamente. Ele não faz a criança gastar mais atividade física, pelo contrário, a criança se sente limitada naquilo ali, ela se sente preguiçosa. Na verdade, a criança é arrastada pelo andador. Não é ela que empurra o andador é que puxa essa criança. E é difícil, a Sociedade Brasileira de Medicina, enfim, os médicos, conscientizar os pais. O que falta para ter essa consciência de realmente de abolir o uso do andador? A gente entende que a maior falha é a falta da informação, né? Acho que é muito importante isso, as pessoas terem consciência. E essa informação, o fato da lei começando na escola, acho que pode ajudar. Pode ajudar sim, porque a educação começa em casa e passa pela escola. O maior empecilho que os médicos, os pediatras, a Sociedade Brasileira de Pediatria tem é de conscientizar as pessoas que aquele instrumento, o andador, ele de fato ele não traz vantagem para a criança. Ele pode colocar em risco a vida da criança. Então, a grande preocupação nossa é exatamente conscientizar. Eu acho que o fato dessa lei, a grande importância dela é estar estimulando esse debate, estimulando essa discussão. Ou seja, trazer para a sociedade, para o público, a ideia de que aquele aparelho, ele faz mal, ele tem que ser banido. Não só na escola, ele tem que ser banido de dentro da nossa casa, ele tem que ser banido dos nossos filhos, porque
porque a segurança de nossos filhos está em jogo com o uso de um instrumento que não deveria ser usado. A primeira coisa que acontece com a criança quando ela cai do andador, porque é redondo, né? É bate a cabeça, não é isso? Exatamente. Na verdade, veja, o Inmetro fez uma pesquisa em todos os andadores. O Inmetro não aprovou nenhum andador foi aprovado. Por quê? Exatamente, quando a criança vira, é 100% de chance da criança virar. E qual vai ser o impacto? O impacto primeiro na cabeça. É onde ela vai sofrer uma lesão. E essa lesão pode ser leve, mas pode ser grave. E é pequenininho aí da cabeça, né? Exatamente. Lembrando que o crânio está em formação. O crânio é o que protege o cérebro, mas o crânio ainda é um osso fininho nessa idade. E é um osso despreparado. É como se você pusesse, mal comparadamente, entregar para um bebê de 6 meses uma chave de um carro, sem ele aprender a dirigir. Então, é muito ruim mesmo. E qual que é a recomendação, então, o senhor como pediatra, que dá para as mães que estão em casa assistindo a gente? Como que ela consegue, qual que é a maneira mais segura de deixar a criança ali no cantinho? Seria o cercadinho enquanto ela tem que fazer as atividades dela domésticas? Qual que é a recomendação? O alerta que o senhor dá para as mães? O alerta principal é: ponha sempre a qualidade de sua vida em primeiro lugar. E para isso, você tem que se cercar principalmente dos riscos dos acidentes. A gente tem uma tendência de achar que o acidente é uma fatalidade, mas os acidentes, na verdade, são todos previsíveis. Então, você vai precisar, é claro, a mãe precisa, às vezes, preparar o almoço, preparar suas coisas. Ponha num ambiente seguro, um cercado alto, entendeu? Não ponha em risco a vida dela, colocando num instrumento, seja ele qualquer, o andador é um deles, mas também existem cadeirinhas pequenas que muitas mães usam, né? As cadeirinhas de carro, às vezes, põe no chão. Sentadinha. Cercadinho. Então, na verdade, coloque sempre na sua mente: sua criança é um ser frágil, está em desenvolvimento, precisa passar por fases, e essas fases são normais. Cada um tem o seu ritmo. Claro. Não quer dizer que todos vão sentar aos 6 meses, não quer dizer que todos vão engatinhar aos 9, nem que todos vão andar com 1 ano. Mas respeitar esse ritmo. E lembrando que a criança, ela não tem ciência nem consciência do que é que ela está fazendo. Quem tem que ter é os pais. E não use o andador, né? Nunca, jamais o andador, não use. Muito obrigada pelas suas informações. Uma boa noite para você. Uma boa noite a todos. Boa noite.